Alzira, atende essa telefone aí, para de fingir de santa, você sabia que ele era casado. A Polícia Civil de Minas Gerais finalmente deu o bote e agora, com o primeiro suspeito atrás das grades, esse caso começou a ganhar um rumo que parece até trama de novela mexicana. A descoberta de uma traição, o status de amante e menos de 20 dias depois da execução brutal de Alzira na varanda da sua casa, um magnata que parecia intocável, alguém de muito poder na região leste do estado, foi parar atrás das grades. Se no primeiro vídeo nós acreditamos que essa investigação toda se resumia apenas a uma simples disputa de terras, as provas recentes mostram que nós estamos completamente enganados. Os criminosos não roubaram nada e deixaram para trás uma pista importante para desvendar o caso, o celular dela. A análise do aparelho mostra que Alzira havia sido ameaçada meses antes, depois de se envolver com um homem comprometido. O que os investigadores descobriram nos bastidores desse assassinato é uma teia sinistra de traição, vida dupla e uma guerra psicológica praticamente implacável. Hoje eu vou te mostrar que a Alzira se envolveu com um homem poderoso, acreditando que ele era divorciado, e quando descobriu e tentou terminar tudo, ele simplesmente não aceitou não. Então, quando esse tipo de crime acontece e nós vemos que há um relacionamento que houve esse problema todo e com mensagens preocupantes vindo do casal. Você vai entender exatamente quem é o principal suspeito, as ameaças da esposa que descobriu a situação toda e aquilo que pode ser finalmente a resposta que a gente estava procurando para entender o que aconteceu nesse caso aqui. Então que você chegou aqui agora, esmaga o gostei e confere a sua inscrição aqui embaixo, porque dessa forma você mostra pro YouTube que curte esse tipo de conteúdo e me dá uma força monstruosa para continuar postando aqui nesse canal. Senhoras e senhores, sem mais demoras, bora pro vídeo! Para você entender a complexidade da execução da Alzira, a gente precisa prestar atenção em duas linhas do tempo que aconteceram lá no córrego da Mata Fria. A primeira é a própria manhã do assassinato. A Alzira acorda e posta um vídeo tranquilo, com sua xícara na mão, dizendo que o sol estava esperando ela levantar e que hoje ela não ia rodar o cafezeiro. E esse é o meu dominguinho aqui na roça hoje, gente. O sol apareceu logo agora, 8h30 da manhã. Eu acho que o sol estava esperando eu levantar, que eu levantei, o sol apareceu. Aí fiz um café e hoje eu não vou rodar cafezeiro não. Vou mostrar pra vocês aqui. Tem café até no terreiro da minha casa. Amanheceu desse jeito. Agora que o sol apareceu... Alguns minutos depois de ela postar o vídeo, o barulho de uma moto quebra o silêncio da região e ela consegue perceber, se aproximando rapidamente em direção a ela e à casa, aquilo que seria então os responsáveis pelo destino de Alzira. Capacetes fechados, balaclavas, nem 1 centímetro de pele à mostra. Os motoqueiros se aproximaram e começaram a disparar em direção à casa e Alzira, percebendo o perigo, tenta correr para o interior da casa imediatamente, mas infelizmente foi encurralada e executada com tiros na região da nuca, na varanda de sua casa. Alzira tomava café nessa cadeira quando foi surpreendida. As marcas dos tiros ficaram na mesa, olha só, e mais aqui à frente, na parede também. Ela ficava sozinha no sítio, mas nessa época de colheita de café o movimento é constante por aqui. Muita gente trabalha nas lavouras que ficam aqui ao redor, lavouras dela e de outros produtores da região. Menos no domingo, em especial no domingo de manhã, porque não tem trabalho e porque boa parte dos moradores tem o costume de ir para a igreja. Por isso, nesse horário, tudo costuma ficar vazio. Quem veio naquele dia sabia disso. Os assassinos fugiram correndo, num nível de amadorismo absurdo, porque deixaram para trás o carro, o celular e as provas que deixariam para trás um rastro que a polícia seguiria mais tarde. O que tinha acontecido ali estava bem óbvio para a polícia. Aquele ali foi um crime mandado. Alguém tinha pago alguma quantia para silenciar a Alzira de uma vez por todas. Mas o erro que a maioria das pessoas cometem é achar que o crime acontece no dia da execução, quando na verdade esse é nada além do momento final. O serviço era matar a Alzira, somente. Não precisava buscar nada dentro da casa, não precisava levar nada
e muito menos o celular dela. A rotina de terror de Alzira tinha começado meses antes do fatídico dia em junho de 2026. Na verdade, lá por volta de dezembro de 2025, ela já estava enfrentando algumas coisas estranhas. O sítio dela tinha virado palco de uma guerra psicológica. Primeiro, algumas ferramentas começaram a sumir misteriosamente, e depois, o cachorro da Alzira foi morto envenenado. Aquele ali era um aviso claro de vulnerabilidade. Só que o ápice do pânico aconteceu na madrugada. Foi quando a Alzira relatou nas redes sociais que às 2 da manhã ela acordou com 2 tapas violentos e estrondosos na janela da sua sala, seguidos por passos pesados correndo pela escuridão. Ela não recuou, foi à delegacia, fez o registro de ocorrência, só que aparentemente o estrago já estava feito, porque alguém estava rodeando o sítio e mapeando milimetricamente como que era a região. Vou te falar o que aconteceu comigo aqui na roça, gente. A segunda noite dormindo aqui tranquila, 2 da manhã, acordo com uma bateção na janela, 2 tapas enormes na janela da sala. E eu acordei assustada e gritei. Eu achei que eu tava com pesadelo, sonhando, e eu acordei com as batidas na janela. Quando eu gritei, eu ouvi passos correndo. E beleza, tomei minhas providências dentro de casa, né? E fiquei acordada até lá para 7 da manhã, levantei. Aí pensei se eu tava sonhando, perguntei à minha vizinha se ela ouviu algum barulho. Ela falou que por base de meia-noite, 1h, por aí eu ouvi o barulho também. Então não era pesadelo, né, gente? Aí liguei pra polícia, tomei as providências, organizei questão de câmera. Meu filho veio aqui ontem, me chamou pra casa dele, preocupado comigo também, né? Falei, não, vou ficar aqui mais uma noite. Naquele momento, alguém estava testando as defesas da fazenda, e todos esses passos calculados nos levam diretamente ao motivo central que a Polícia Civil colocou em cima da mesa. Eles descobriram um relacionamento regado a mentiras com um magnata bem conhecido e poderoso da região. A gente é mulher, mas a gente tem que aprender algumas atitudes para se defender de pessoas que queiram fazer alguma coisa. Eu não sei, gente, eu não tenho problema com ninguém, não faço mal para ninguém, não prejudico a vida de ninguém, eu sou casa pro trabalho. Aí eu tô dormindo em paz, cansada de trabalhar durante o dia. Não sei se foi para me amedrontar ou o que a pessoa quis fazer com isso. Ou seja, não vai conseguir, porque Deus é mais, Deus é na minha vida, Deus cuida de mim, da minha família. Final de 2025, no momento que está acontecendo uma festa rural lá na região. A Alzira, que era viúva há 7 anos, conheceu um empresário bem-sucedido, rico, com negócios fortes e com grande influência em cidades vizinhas. Esse homem chega e se apresenta para ela como um homem divorciado e os dois começam a se relacionar. O problema nessa situação é que os fatos mostram que o comportamento dele era completamente calculado. A Alzira começou a perceber alguns comportamentos estranhos, algumas coisas que um homem solteiro normalmente não faria. Ele só falava com ela através do celular da empresa, nunca usava o número pessoal, e as coisas foram ficando cada vez mais estranhas, até que a farsa caiu completamente quando um amigo de Alzira decidiu fazer um alerta. Esse conhecido disse que o empresário não era divorciado coisa nenhuma e que além dele ser casado, ele estava mantendo uma vida dupla com as duas. No momento que a Alzira descobriu a verdade, a postura dela foi imediata. A Alzira terminou tudo e mandou mensagens para uma amiga, dizendo que tinha terminado e que naquele momento ela estava se sentindo usada por um homem. Quando Alzira descobriu a farsa do amante, ela terminou o relacionamento, o que não aconteceu de forma tranquila. Aí as coisas começam a ficar mais estranhas, porque depois de ela terminar, ele não aceitou não. Começou a correr atrás, começou a mandar mensagens, ela bloqueou e o cara começou a mandar mensagens de outros números diferentes, números desconhecidos. Conforme a rejeição de Alzira aumentava, um monstro era criado. E como se a obsessão dele não bastasse, um novo elemento entra nessa equação para transformar a vida de Alzira completamente em um inferno. A esposa do magnata entrou na cena e revirou tudo de ponta cabeça. A esposa do amante também teria descoberto a traição e passou a assediar Alzira com ligações e mensagens ameaçadoras. Antes do vídeo continuar, eu quero falar com você que está precisando dar um levante no seu shape, melhorar a autoestima, não está satisfeito com o busto que está caindo em cima da sua bermuda, só que você não tem nem ideia de como começar sua mudança, cara. Eu deixei um QR Code aqui no canto da tela, ó, que vai direto pro meu WhatsApp, e eu tenho 100% de certeza que eu e minha equipe conseguimos te ajudar a chegar no seu objetivo muito mais rápido do que você imagina. Quer ver prova disso? É o Pedro que tá aqui, ó. 6 semanas só, 12 quilos pra conta. Foi que o Pedro perdeu de forma completamente natural. Nem ele achava que dava. E eu provei pra ele, com um protocolo de treino e dieta 100% personalizado, na palma da mão,
não tem como você não evoluir. Não tem Ctrl+C, Ctrl+V, cara. Para de perder tempo, escaneia o QR Code, tá aparecendo aqui no canto da tela agora e me chama no meu WhatsApp que a gente vai conversar e resolver isso aí. E eu quero lembrar você que a melhor suplementação você encontra diretamente na Growth Suplementos com o melhor cupom da maromba, que é o cupom Léo Araújo. Olha quem tá lá no site, meu parceiro, ao lado do Mano Champs ali. Prazer enorme tá ao lado do Caicão. Mas o melhor cupom da maromba, você sabe, o melhor suplemento você encontra na gsuplementos.com.br. E se você usar o cupom Léo Araújo, você tem o máximo desconto que o site pode te oferecer.